Bem-vindo, bem-vinda. Eu tenho aqui em minhas mãos um outro texto que me inspirou muito, que você vai aprender comigo também sobre isso, que se chama Astrologia Médica e Psíquica. Olha aqui a cara do livro, Astrologia Médica e Psíquica. E tenho um outro aqui que se chama Possibilidades Terapêuticas da Astrologia. Dá para ver? Dá. E tem um outro ainda que se chama Jung e a Astrologia, que vai estar falando, como eu falei para ti, de vários elementos a respeito da visão do Jung trazida para a astrologia. Eu comecei a fazer terapia muito cedo, terapia haitiana com os grandes terapeutas. Tive a oportunidade de dirigir 4 anos grupo com José Ângelo Gaiarsa, o maior psicanalista do Brasil, médico, psiquiatra também. A gente dirigiu um grupo junto, eu e ele, chamava Anima Soma, ainda existe, é presencial. Terapia em grupo para valer, haitiana, muito corporal. E eu sempre fiz muita terapia, fiz análise, enfim. E comecei a perceber o quanto que a astrologia ajuda dentro desse processo. Às vezes, se você fizer uma consulta, você pode escutar a pessoa. Você sabe que às vezes eu faço consultas de previsão online. É difícil, mas faço. São consultas de 1h30. E às vezes a pessoa fala 1 hora e eu falo meia. E eu falo, olha, você falou muito. Ah, mas está gostoso falar com você. Porque aquela pessoa queria ter um ouvido, ter alguém que acolhesse, que estivesse aberta para ela. Não sei se você sabe que a palavra terapeuta, e você vai ser um terapeuta e uma terapeuta astrólogo. Terapeuta vem de tel, que é Deus. Terapeuta é um servidor, grego tel, Deus, terapeuta, uma servidora de Deus, uma jardineira de Deus. Pode ser no masculino também, mas o público é mais feminino. Então eu comecei a perceber, tem vários elementos no mapa, tem até um livro que circulou lá na outra turma, ele não está aqui, que Casa 8 também fala muito da Casa 8, outro livro, que fala de problemas ligados à sexualidade. Traumas, abusos, violência, vai mostrar. E fala também de drogas, que é Netuno normalmente, vícios, essas drogas perversas, ou vícios dessas drogas que são permitidas, que para mim é tudo uma porcaria só. E aqui também a gente vai ver, anteontem uma moça ligou, tem uma pessoa, minha filha, está tomando antidepressivo, dá uma olhada no mapa dela. Eu falei, antidepressivo, uau, quantos anos tem? 14 anos. Eu falei, nossa, porque está muito cedo nessas doenças da alma. 14 anos, doença da alma. Então, a astrologia, ela vai mostrar, tá? E vocês vão ter, durante as minhas aulas a gente acaba entrando nisso. Aí nesse curso, claro, vocês vão ter várias aulas gravadas por 4 anos, então ali sempre vai ser uma espécie de biblioteca para você buscar. E a gente vai observar que então, neuroses, psicoses, ansiedade, depressões, talvez tenha uma explicação no mapa. Quando a moça falou, toma remédio com 14 anos, eu já falei peixes, ascendente peixes ou lua em peixes, provavelmente, você vai entender isso depois. Aí peguei o mapa, ascendente peixes. Aí já olhei no mapa, o que está faltando? Falta ar. Falei, manda essa menina respirar. Respirar bastante. Porque vamos pôr um elemento que vai parar de tomar remédio? Não sei. Vai se curar? Também não sei. Mas a astrologia traz alguns elementos a respeito disso. E aí, de novo, entra aquela questão de musicoterapia, de aromaterapia, que eu vou te dar umas aulas de aroma, essas estão gravadas. Saber usar óleos essenciais para desequilíbrio dos signos, ou o próprio floral de Bach. Então, tudo isso vai ter aqui. Dentro dessa astrologia também de possibilidades terapêuticas, a gente vai trazer muito, que esse livro fala bastante sobre isso, sobre os nossos mitos, mito pessoal. Nós temos 10 mitos, 10 mitos. Eu vou falar o mito e o filme para você ver. O mito e o filme. Aí você vai ver se tem sentido esses filmes com o teu mito. Então nós temos o mito do inocente.
Mas lá no curso eu vou fazer uma correlação entre os signos, que não é exatamente, só estão 12 signos e 10 mitos. O inocente é o Forrest Gump. É aquela pessoa que acredita na vida, que tudo está certo, que é totalmente inocente. Forrest Gump é o filme. É o modo de viver. O mundo massacra essas pessoas hoje. Eu estava ontem numa sorveteria, chegou uma menina, a gente te vi na internet, falei, sou eu mesmo, mas você tá estranho, eu tô sem camisa e tal. E ela faz desenho, era uma menina tão assim. É difícil falar, meio Alice nos Países das Maravilhas, assim. O jeito de se vestir, de ser muito tranquila. Quando eu despedi dela, tava eu e a Nanda, eu falei, não deixa a vida te estragar. Porque essas pessoas muito inocentes, o mundo destrói. Então é o mito do Forrest Gump. Temos o mito do órfão, que o filme é O Perfume. Não o perfume de mulher, o perfume que é o cara que começa a matar um monte de gente. O órfão é a pessoa que foi ferida. Foi ferida. Então ela só sabe ferir depois. Ela perdeu a confiança. Todo mundo tem o órfão, eu tenho, você tem. Eu perdi a confiança quando eu descobri que meu pai enganava a minha mãe. Você perdeu a confiança na vida quando? Enganava com jogo, né? Jogo do bicho, essas porcarias. Então, a gente tem só que tem pessoas que são muito inocentes e tem outras que são muito órfãos. Aí tem o mito do guerreiro, que o filme é Coração Valente, que é um cara que não desiste de nada. Ele perde a vida, mas ele não desiste daquilo que ele acredita. Coração Valente, muito poderoso esse filme. Aí tem o mito do Eros, que é do amor. O filme Alguém Tem Que Ceder. Você já assistiu? Alguém Tem Que Ceder? Maravilhoso. É um filme. Simplesmente Amor. Melhor ainda, Simplesmente Amor. O Eros é o meu mito, que é de Libra. Numa outra hora eu junto tudo. O Eros ele tem que amar. Tem que amar. Simplesmente Amor é um filme de várias histórias de amor. Então o Eros é Frida. Frida é de amor. A Frida veio para amar. Simplesmente Amor é um amor romântico, que é ao contrário do guerreiro. Tem gente que vem só para brigar. Mas tem o guerreiro do bem também. Tem o guerreiro do bem. Aí tem o mito do criador. O criador são os artistas. É um John Lennon da vida. A Frida pode ser também o mito do criador. Alguém que gera. Você assistiu um filme chamado Peixe Grande? Maravilhoso. Que é uma pessoa que vai criando o tempo todo. Ele vai criando a própria vida dentro de um formato dele. Tudo isso está no mapa. Aí a gente tem o mito do destruidor, que está meio ligado a Escorpião, alguns eu falo. É um filme muito antigo, não sei se vocês já vão lembrar, que se chama Easy Rider, que é de dois motoqueiros que saem de moto da Harley, viajando na estrada 66, eles estão transformando a vida deles o tempo todo. Tem um outro filme que chama Paraíso das Ilusões, difícil achar, Paraíso das Ilusões. Em inglês, Kiss the Sky, Kiss the Sky, que são pessoas que também, beleza americana, que beleza americana tem todos os mitos. Você falar para mim, Otávio, qual símbolo que tem todos os mitos? Beleza americana. Tem o inocente, tem o guerreiro, que é o policial que mata o outro que largou tudo, que é o Kevin Spacey, que larga tudo. Esse é o destruidor, ele está sempre renovando a vida dele, renovando. Aí tem o mito do mago. O mago aqui no Brasil é a Rita Lee. Ela não reage ao mundo, o mundo que tem que reagir a ela. É a vida do Cazuza, é a vida do Renato Russo. O mago tem poesia, tem palavras, tudo ele vai modificando. Para quem é estrangeiro aqui, eu diria que o mago é o Michael Jackson. São as pessoas que a vida se torna uma grande magia. Aí a gente tem o mito, deixa eu ver se eu vou lembrar de todos agora, do mestre, que muita gente acha que é o meu, só que eu não gosto que me chamem de mestre, não sei se você sabe. Eu falo, não, eu não sou mestre, porque eu sou o mito do Eros, que é do amor. O mestre é a monja Coen, é a história de Jesus, é a história de Buda, é a pessoa que vem para ensinar, para ter um caminho espiritual, o mestre ou o sábio.
Tem o mito do governante, que é o Capricórnio, que é a história do Mandela, a história do filme do Lincoln. Você já assistiu o filme do Lincoln? Pergunta pra mim, Otávio, você já assistiu o filme do Lincoln? Mas nunca. Seria o último filme que eu ia ver na minha vida. Porque esse mito do governante eu não tenho nem um pouco dele. Eu não sei governar nada. Minha vida é o caos absoluto. Em coisas materiais, assim. Mas sabe, governante. Então vamos voltar. Deixa eu ver. Eu vou contar aqui. Vamos lá. O Inocente. Forrest Gump. É meio peixes, meio câncer. 2, o órfão, o perfume, que é alguém que foi ferido, alguém que foi machucado. Câncer também, escorpião. 3, o guerreiro, coração valente. Todo o filme do Mel Gibson. O Patriota, Rambo, Joana Dark, maravilhosa, maravilhosa. O filme Joana Dark, Guerreira. Guerreira é o terceiro. Ares e Leão, guerreiro, guerreiro. Depois vem o mito do Eros, que é o amor. Alguém tem que ceder, filmaço que mostra o que é o amor. Simplesmente amor. Libra e Aquário, que é o relacionamento. Eros. Depois a gente tem o mito do destruidor. Easy Rider, beleza americana, que é escorpião, é peixes também. Ah, faltou o mito do aventureiro. Do aventureiro, que também é Easy Rider, mas que pode ser um filme que chama Livre. Você já assistiu? Que é Sagitário, de uma menina que briga com a mãe, ela sai para andar pelo mundo, ela faz umas trilhas no Canadá, mesmo as unhas do pé caindo. Livre, maravilhoso. É um outro filme, nesse filme, um dos filmes que mais me ensinaram a educar minha filha. Se chama... é de um pai, daqui a pouco eu vou me lembrar aqui. Daqui a pouco é um pai que põe todos os filhos num ônibus e leva para viajar pelo mundo. Já eu me lembro o nome do filme. Mas são Os Aventureiros. Capitão Fantástico. Capitão Fantástico, esse filme incrível. Esse é Sagitário. Sagitário também pode ser um pouco de Leão, Áries, que é fogo. Aí tem o mito do mago. Mago é Sagitário, que a vida tem que ser do jeito dele. Que também pode ser peixe grande. Depois me cobra no curso de eu dar vários filmes de cada mito. Depois tem o governante, que é Capricórnio, que é touro. Capricórnio, touro, virgem, é governante. É a pessoa que constrói as coisas. Que é o filme do Lincoln, do Mandela, o filme do Lula. Você gostando ou não, é um cara que construiu, né, muita coisa. É o filme daquele que o Sérgio, meu amigo, gosta, que é o... Não é Bush, eu sempre falo o nome errado. É o presidente americano lá do cabelo laranja, Trump. É uma espécie de governante que vai governar. Depois tem o mito do sábio, que é a espiritualidade, que é Jesus, que é Buda, do mestre, né? Do mestre e do sábio. E tem o mito do bobo. Lembra que eu falei que eram 10? O bobo é difícil de explicar, porque é um mito que a gente... Sabe aquele velhinho, tipo Otávio Leal, assim, que só fala besteira porque já tem cabelo branco, então ninguém liga? O bobo é assim, é o palhaço de circo. O bobo é um filme muito antigo que se chama Zorba, o Grego. Um filme triste, chato, mas que é um cara que... passei dos 50, agora eu vou ser bobo. É aquele velhinho que quer curtir a vida, ele brinca, ele não tem medo de fazer papel mais de tolo. Então, isso é uma psicologia muito profunda. Porque se o meu mito é Eros, que é o amor, tocar instrumento musical, enfim, eu não posso querer ser governante. Eu não posso entrar numa escola que me forma para ser um administrador. Porque isso é o governante. E esses filmes mostram 1000 possibilidades. Beleza Americana mostra todos eles, todas essas possibilidades. Aquário, que acabei não falando, pode ser aquele filme, aqueles filmes que falam da era de Aquário, dos hippies. É o movimento hippie, a história da Janis Joplin, uma coisa super aquariana, do Serguei, que era um cantor pirado aqui do Brasil, se você achar algum documentário sobre ele. Aquele filme triste que se chama Natureza Selvagem, que o personagem do filme chama Supertramp, ele põe o nome da banda.
ele larga tudo, isso é bem aquariano, para ficar pegando carona. É uma baita viagem. Isso é Gêmeos também. Esse filme Natureza Selvagem é muito geminiana. E a astrologia vai explicar esses mitos para nós. Então, em vez de perguntar, Otávio, qual que é a tua missão, pergunta qual é o meu mito, qual é a minha história. Lógico que a gente tem todos os mitos. Tem uma área do nosso mapa que nós somos órfãos. Tem uma área do nosso mapa que nós somos governadores. Tem uma área do nosso mapa que nós somos só amor, que é onde tem Libra. Eu sou na comunicação libriana, eu não falo palavrão. Você é Libra em algum lugar, que você é um doce de pessoa. Então, aí tem uma área que você é bravo, eu tenho Áries. Eu tenho Áries na casa da política. Nem fala de política, pra mim eu não gosto nenhum. Nenhum. O Sérgio vem falar, gosta do Trump, que ele é bonzinho. Eu falo, não gosto desse Trump. E não gosto de nenhum. Para não falar que não gosto de nenhum, gosto do Gabeira. Vocês não conhecem, que é gosto do Partido Verde, que ninguém vota, que defende as plantinhas. Mas aprendi que por eu ser reativo, e nem todo mundo é, onde você tem Áries, você é reativo, eu aprendi a respeitar os gostos das pessoas com relação a alguns pensamentos políticos, enfim. A perceber que eu sou muito chato, que eu sou muito briguento com isso. E nem todo mundo é. Então, essas são as possibilidades da astrologia terapêutica. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Durante o curso, eu vou mandar uma aula para vocês, até a turma que está acabando, tem uma turma acabando comigo. Eu vou mandar essas aulas dos mitos já para vocês. É um teste que você descobre quais são os seus mitos, os fortes e os fracos. Eu não tenho, por exemplo, o mito do inocente. Eu perdi a inocência muito cedo. Umas coisas de família que me machucaram muito. Então eu perdi esse mito. E eu tenho muito forte esse Eros, né? O Eros e o aventureiro, que é o viajante. Então é isso. Te conto na próxima lição.